expulsar, não. Bom, a gente está gravando e a gente vai começar a nossa aula de álgebra linear, né, em caráter extraoficial. E a gente continua com as nossas revisões do conteúdo de álgebra linear. Então, agora a gente vai para o capítulo 5, onde a gente vai estudar rankings de matrizes. A gente vai ver algumas considerações sobre linhas e colunas de matrizes, né, conjuntos de linhas e conjuntos de colunas, e as estruturas algébricas associadas com esses caras. A gente também vai ver essa forma de echelon. Eu não sei falar direito esse nome. Pois tá. Então, vamos começar aqui. Aí ele começa falando a introdução, né? Que a transformação que ele vai apresentar para a gente, para colocar a matriz nessa forma, vai consistir basicamente de uma sequência de multiplicações de A pela esquerda, né? Por uma sequência de matrizes elementares. Aquela coisa que eu estava dizendo, né? Quando você pega uma matriz que representa alguma alteração simples na identidade, aquela matriz, quando você multiplica ela pela esquerda, você opera nas linhas, né? Quando você multiplica pela direita, você opera nas colunas. Então, essa transformação que ele vai fazer, como vai ser uma sequência de multiplicações pela esquerda de matrizes elementares, esse cara vai ser esse cara vai ser um arranjo nas linhas da matriz, né? Olha só, se a matriz A é invertível, então a sua forma de echelon é a matriz identidade, e a inversa de A é o produto das inversas de matrizes elementares. Ou seja, a gente vai conseguir observar também que uma matriz A, quando é invertível, ela pode ser decomposta como um produto de matrizes elementares. Para uma matriz não invertível, por outro lado, a forma de echelon ele coloca meio que como se fosse uma pseudo-inversa, né? Quer dizer, uma pseudo-identidade. É o mais próximo que você vai obter de uma identidade. E aí, é baseado nisso que a gente vai entender a importância do conceito de ranking de matriz. Pois bem, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é uma matriz elementar, certo? A gente já viu um tipo de matriz elementar, né? Quando você representa só uma permutação de linha ou coluna, que são as matrizes de permutação mais simples, elas são uma forma de matriz elementar. Agora a gente vai ver a definição por completo. Então aqui, né, novamente, a gente vai fazer as nossas matrizes com os elementos vindos de um anel comutativo com unidade. Ou seja, esse cara, ele tem duas operações, ele tem uma soma e uma multiplicação. A soma desse cara é comutativa e tem inversa, né, para além das outras coisas mais básicas. E a multiplicação desse cara, desse anel R, ela também é comutativa e ela tem um elemento neutro. Beleza? Pois bem, a gente pega N pertencente aos naturais e dois índices dentro do conjunto dos N primeiros naturais. A gente vai representar a identidade dessa forma, né? E a gente vai, eu não sei se até agora ele tinha deixado de introduzir isso, mas agora a gente tem o conceito de vetor canônico, né? Aqui ele está introduzindo o conceito de um vetor canônico em termos de uma coluna da identidade. Ou seja, se você considera um espaço com n dimensões, né, quer dizer, um espaço de dimensão n,
a identidade de RNN, a identidade no espaço dessa forma, ela vai ter as suas colunas como vetores canônicos. Beleza? Vamos ver. Atualiza mosaico. Para saber que a pessoa entrou. O mosaico também não ajuda. Bora, meu filho. Eu espero que não tenha clicado em recusar. Mas eu acho que eu cliquei em aceitar. Aí, olha só, deu certo. O mosaico atualizou. Então, vamos continuar aqui. Pois tá. Então, né, a gente tem essa noção dos vetores canônicos, ele introduz como sendo as colunas da matriz identidade, beleza? Então, a matriz identidade de Rn por N, ela vai ter N colunas, né? Ela vai ter N vetores canônicos, que, como vocês devem saber já de outros cursos de álgebra linear, formam uma base do Rn, né? Mas, enfim. Daí a gente vai ter que a matriz identidade, ela pode ser posta em termos das suas colunas, certo? Então aqui a gente tem a matriz identidade N por N, e aqui a gente tem as colunas da identidade, né? Os vetores canônicos do E1 até o En, certo? Pois tá. Então agora a gente vai definir algumas matrizes elementares. Esses caras eles são legais porque eles vão permitir que certas operações sobre matrizes também sejam postas, né, em termos algébricos. O legal é isso. Quando você põe as matrizes elementares, você não precisa de uma descrição tão algorítmica das coisas. As coisas podem ser equacionadas mais facilmente. Por exemplo, aqui a gente tem uma matriz EIJ, né? E essa matriz EIJ, ela, de certa forma, é uma matriz canônica. Vamos voltar um pouquinho. Esse cara, que é uma coluna da identidade, ele é um vetor canônico, né? E ele tem como característica ter exatamente uma entrada não nula, igual a 1, e as demais entradas nulas, né, iguais a 0. Esse cara tem n posições, uma posição é igual a 1, e as n menos 1 outras posições são iguais a 0. Essa matriz bem aqui, que é uma matriz canônica, ela tem n ao quadrado posições, tem uma posição não nula e tem n ao quadrado menos 1 posições nulas. Como é que a gente obtém esse cara? A gente obtém esse cara por um produto externo, né? Olha só. Quando você pega dois vetores de mesma dimensão, você pode fazer o produto interno deles ou você pode fazer o produto externo deles. O produto interno de dois vetores resulta num escalar, resulta numa matriz 1 por 1, portanto um escalar. Né? Um produto externo de dois vetores resulta justamente numa matriz n por n, onde cada entrada da matriz corresponde à multiplicação de duas posições desses vetores, né? Ou seja, cada posição dessa matriz representa a multiplicação de um elemento do EI por um elemento do EJ. Como o EI ele está aqui como uma coluna, né? Como o EI ele tem a sua iésima posição igual a 1 e as demais 0, e o EJ transposto ele está aqui como uma linha, e ele tem a sua jésima posição igual a 1 e as demais 0, então
a única posição não nula dessa matriz vai se encontrar na linha I, na coluna J, certo? Pois bem, como a única posição não nula desse cara vai se encontrar na linha I e na coluna J, essa posição vai ser 1 vezes 1, vai ser igual a 1. Então, a representação que ele dá para isso é a seguinte: a única coluna interessante para a gente é a coluna J, e nessa coluna J a gente tem o vetor EI, ou seja, na coluna J, a iésima linha tem a sua posição na coluna J, a iésima linha tem a sua posição igual a 1. Então, esse cara bem aqui, a matriz canônica, né? Ele é o cara que tem todas as posições não nulas, com exceção da posição IJ. A posição IJ é igual a 1. E a gente representa isso com esse produto externo, beleza? Pois bem, aí aqui ele dá uma explicaçãozinha, né? Ou seja, todas as entradas do EIJ são 1 e todas as demais entradas são iguais a 0. Por esse esquema aqui, né? Aqui a gente vai ter todas as combinações de multiplicação dos elementos do EI pelos elementos do EJ. A única combinação de multiplicação que dá diferente de 0 é quando você multiplica o iésimo elemento do EI pelo jésimo elemento do EJ. Aí os elementos do EI estão representados nas linhas, os elementos do EJ estão representados nas colunas, então a gente vai ter esse cara como significativo, né? Na coluna J, a iésima linha vai ser diferente de 0, vai ser igual a 1. Pois bem, a gente vai representar outros tipos de matrizes também. Para N é maior ou igual a 2, e quando você tem I e J diferentes entre si, e em particular o I é menor que o J, a gente vai definir uma permutação, certo? Como é que a gente vai definir uma permutação? Em particular, essa não é uma permutação arbitrária, como a gente tinha visto na aula anterior. Essa permutação aqui, ela não é de uma quantidade arbitrária de linhas ou colunas. Essa é uma permutação de exatamente 2 colunas, certo? Então, essa permutação ela é mais fácil de escrever, ó, porque você vai pegar a representação da identidade, certo? Você pega a representação da identidade, né? E o que é que você faz com isso? Você vai trocar de lugar a iésima coluna com a jésima coluna, ou seja, da coluna E1 até a I-1, fica tudo igual. Quando você estava esperando a iésima coluna, você vai ter a jésima. Depois, você vai ter da I mais 1 até a J menos 1, tudo igual de novo. Quando você estava esperando a jésima coluna, você vai ter a iésima coluna. E depois, da J mais 1 até a N, tudo igual de novo, beleza? Então, é até tranquilo a gente representar uma permutação de 2 colunas, né? Você só vai trocar exatamente as colunas de interesse, né? E as demais colunas permanecem onde estão. Então, esse cara bem aqui, o P e J, ele representa a permutação de 2 colunas, certo? Se você multiplicar o P e J pela direita, você vai de fato estar multiplicando, você vai estar de fato permutando colunas. Se você multiplicar o PJ pela esquerda, você vai estar permutando linhas, beleza? Então vamos lá. Aí ele até se lembra, né, que ele já mostrou isso anteriormente, mas aqui esse cara ele não é tão geral quanto as matrizes que foram introduzidas bem aqui. As matrizes da 4.12, vamos até lá para a gente ver. As matrizes da 4.12, ó. Cadê? Vale. Não era aqui, não. Menino, eu pensei que... É. E tá aí, é pra aqui mesmo. 4.12. Tá.
Eu acho que tá errado, viu? Não leva a gente pro... É mais pra cá. Ó, é na 4.15, velho. Tá errado. O link do livro tá errado. Bom, de todo jeito, essa matriz aqui, ela é mais genérica, né? Porque a definição dela é mais abrangente. Ó. A única coisa que ele exige para uma matriz de permutação é que exista exatamente um elemento não nulo em cada linha e em cada coluna e que esse elemento não nulo seja igual a 1. Tá. Aqui a nossa... Aqui você vai perceber o seguinte, esses caras aqui, eles são as colunas da identidade, então eles já obedecem aquilo. As linhas da identidade também já obedecem aquilo, né? Quando você permuta linhas, você não mexe muito com as propriedades, ou quando você permuta colunas, você não mexe muito com as propriedades das linhas, né? Cada linha continua tendo exatamente uma unidade e os demais elementos não nulos. A diferença é que você pode ter trocado eles de lugar, certo? Pois tá. Então, isso aqui é um caso particular de matriz de permutação, né? Mas essa matriz de permutação, ela é mais simples do que as colocadas na definição 4.15. Isso aqui está errado. Obtidas por trocar as colunas I, J, de IN, né? Daí ele vai dizer o seguinte, se você pega a matriz A, N por M, e multiplica por P e J, e multiplica por PJ pela esquerda, você vai estar trocando as linhas de lugar. Né? Quando você multiplica pela esquerda a matriz de permutação, ela permuta nas linhas. Quando você multiplica a matriz de permutação pela direita, ela permuta nas colunas. Então, aí ele vai completar esse raciocínio, né? We exchange of the, né? Tem que ter um espaço aqui. Esse livro tem uns errinhos, hein? Tem que ter um espaço aqui, of the rows I and J, e é isso. Então agora ele vai dar um exemplo disso. Você pega a matriz A, com os números de 1 a 9, né, 3 por linha, e você pega a matriz de permutação P13. Essa matriz aqui, a coluna 2 da identidade vai estar no seu lugar, e as colunas 3 e 1 vão estar permutadas. Então, se você pega essa matriz e multiplica pela esquerda na A, inclusive essa é uma representação da P13, né? A primeira coluna no lugar da terceira e a terceira no lugar da primeira. Então, quando você multiplica P13A, você vai ter o quê? Você vai estar pegando a matriz A e vai estar permutando a primeira e a terceira linhas, né? Lembrando, a matriz de permutação está na esquerda. Então, a permutação em A é nas linhas. O que acontece? A terceira linha se encontra onde deveria estar a primeira, e a primeira onde deveria estar a terceira, porque houve a permutação. Em linhas, porque a matriz de permutação está na esquerda. Aí a gente vai ter uma matriz aqui, que representa uma multiplicação por lambda, né, na iésima coluna, aparentemente. Como é que vai ser essa nossa matriz? Essa matriz que vai multiplicar a iésima coluna por lambda, ela é dada da seguinte forma. Você pega a identidade, antes da iésima coluna você não muda nada, depois da iésima coluna você também não muda nada, o que muda necessariamente é a iésima coluna. O que vai acontecer aqui? Você vai ter a iésima coluna multiplicada por lambda. Quando você faz essa alteração na identidade, e você pega essa identidade ligeiramente alterada e multiplica por alguma matriz, você vai estar provocando essa multiplicação em uma linha ou em uma coluna da outra matriz, a depender se você faz a multiplicação pela esquerda ou pela direita, certo? Vamos ver se ele dá um exemplo aqui para a gente.
Bom, aí ele vai dar uma caracterização mais textual, né? Assim como a identidade, essa matriz é diagonal, e a gente obtém essa matriz diagonal substituindo a iésima coluna da identidade por um múltiplo de lambda dela. Então, se você pega uma matriz A e multiplica essa mi lambda pela esquerda, significa que você vai estar multiplicando a iésima linha de A por lambda, certo? Então, aqui vale a mesma coisa das matrizes de permutação. Quando você pega esse cara e multiplica ele pela direita, você vai estar multiplicando uma coluna, você vai estar multiplicando a iésima coluna da matriz A por lambda. Se você pega esse cara e multiplica ele pela esquerda, você vai estar multiplicando a iésima linha por lambda, certo? Então, veja, essas matrizes elementares, elas operam tanto sobre linhas como sobre colunas. Isso depende de como você multiplica elas. Se você põe elas multiplicando pela direita, é sobre as linhas ou sobre as colunas. Se você multiplica elas pela esquerda, é sobre as linhas, tá? Então, aqui a gente vai ter outro exemplo, né? A mesma matriz do exemplo anterior. A mesma matriz do exemplo anterior. E a gente vai estar pegando uma M2 menos 1 que vai multiplicar a segunda coluna da identidade por menos 1. Então, a primeira coluna da identidade permanece como está. A terceira coluna da identidade permanece como está. A segunda coluna da identidade, no entanto, é multiplicada por menos 1. Então, você tem uma identidade, né, ligeiramente alterada. A alteração feita bem aqui, né, nesse elemento não nulo, nessa coluna bem aqui. Então, se você pega esse cara e você multiplica ele pela esquerda, esse cara multiplicado pela esquerda, ele vai estar alterando as linhas de A. Como é que vai ser a alteração nas linhas de A que ele provoca? Ele vai multiplicar a segunda linha de A por menos 1. E até agora ele não mostrou a multiplicação pela direita, né? Se ele tivesse mostrado uma multiplicação pela direita, seria bacana, porque a gente estaria tanto vendo as alterações em linhas como em colunas. Ele insiste em fazer alterações nas linhas, tudo bem. Então aqui a gente vai ter a matriz A com a sua segunda linha alterada, né, multiplicado por menos 1. Beleza? Então, quando você pega um N pelo menos 2, e você pega I e J diferentes, né, com I em particular menor que J, e um lambda, um escalar que vem do nosso anel comutativo com unidade, a gente vai definir mais uma matriz. E essa matriz, ela representa aquela operação bem batida da eliminação gaussiana, né? Como é que você faz a eliminação gaussiana? Você pega uma coluna não, desculpa. Você pega uma linha fixa e você vai utilizar múltiplos dessa linha fixa sobre outras linhas para zerar os elementos de uma coluna, né? Ou seja, você vai pegar uma linha fixa e vai somar múltiplos dessa linha fixa em outras linhas para zerar os elementos de uma coluna. Então, essa matriz elementar que a gente vai ver agora, ela representa justamente essa operação. Ela representa essa operação de você pegar um múltiplo de uma linha e somar em outra, né? Então, como é que vai ser isso, cara? A gente vai ver o seguinte, ó. Essa matriz bem aqui, ela vai estar representando o quê? Ela vai estar representando a identidade, né? A identidade, só que com um elemento alterado. Veja só. Essa matriz bem aqui, ela tem a sua jésima linha e a sua iésima coluna coincidindo em um elemento não nulo unitário, multiplicado por lambda. Ou seja, a posição JI dessa matriz é igual a lambda, certo? A posição JI desse cara é igual a lambda. Quando a gente soma com a identidade,
a gente sabe que a identidade na posição JI é zero, porque I é menor que J. Se I fosse igual a J, ou seja, se a gente estivesse na diagonal, seria 1. Mas não, a gente não está na diagonal. Esse cara bem aqui não é uma posição da diagonal, né? Por causa disso, certo? Então, essa posição JI nesse cara é igual a lambda, beleza? E bem aqui, ó, e bem aqui, a gente tem uma identidade, só que além dos elementos normais da identidade, a gente vai ter uma alteração bem leve. O elemento na posição JI, ele vai ser igual a lambda. O que isso significa? Isso significa que a gente está fazendo uma operação sobre a identidade que consiste em pegar a sua iésima linha, multiplicar por lambda e somar na jésima linha, certo? Consiste em fazer isso. E aqui a gente tem uma representação em termos das colunas disso, né? Aí aqui vai ser bem tranquilo de você ver, porque essa operação aqui de pegar a jésima linha, multiplicar por lambda, desculpa, pegar a iésima linha, multiplicar por lambda e somar na jésima, isso não vai alterar nenhuma coluna a não ser a iésima. Então, veja. Antes da iésima coluna, nada muda. Depois da iésima coluna, nada muda. E aqui a gente tem a nossa nova iésima coluna, né? Ou seja, você tem a iésima coluna antiga, só que você pegou a iésima linha, multiplicou por lambda e somou na jésima linha. Ou seja, a jésima linha, ela vai ter um elemento igual a lambda justamente na iésima coluna, beleza? Vamos ver aqui um exemplo disso, né? Aí aqui ele vai repetir aquela história, né? Se você multiplica esse cara... Peraí, does the lower is obtained by replacing the iésima coluna... Opa! Deixa eu ver aqui... Tá. Vamos esperar atualizar o mosaico. Aí, beleza. Atualizou o mosaico. Segue em frente. Pois tá. Então, ele está explicando, né, que esse cara ele é obtido por trocar a iésima coluna pela coluna que você obtém quando você soma a iésima coluna original com um múltiplo de lambda da jésima. Isso não explica muito bem a operação que essa matriz está representando, né? Mas aí ele vai explicar aqui mais claramente. Quando você pega uma matriz A e multiplica essa G e J lambda pela esquerda, isso significa que você está pegando a iésima linha de A vezes lambda e está somando essa linha na jésima linha de A, né? Que é aquela operação clássica da eliminação gaussiana. Então, esse cara, ele está representando, né, uma operação clássica da eliminação gaussiana. Tanto é que a eliminação gaussiana, ela não é apenas um algoritmo, né? A eliminação gaussiana, ela tem uma versão algébrica, né? Ela tem a decomposição LU, certo? A decomposição LU, ela meio que é uma versão mais, uma descrição mais algébrica da eliminação gaussiana, beleza? Pois tá. Então, similarmente, uma multiplicação de A pela esquerda por essa matriz transposta, eu acho isso aqui um pouco desnecessário, bastaria ter trocado esses caras de lugar, né? Means that... Tá, beleza. Aí é o contrário, né? A jésima linha é adicionada à iésima, em vez da iésima ser adicionada à jésima. Tudo bem. Eu achei isso aqui meio... Não precisaria representar dessa forma. Mas tá, beleza. Então aqui a gente tem a matriz A, né? E a gente vai ter a nossa
e a gente vai ter a nossa matriz G23 menos 1, e essa matriz G23 menos 1, ela consiste em você tomar a identidade, né? E você vai pegar a terceira coluna da identidade e vai somar, multiplicada por menos 1, na segunda coluna da identidade. Ou visto de outra maneira, você vai pegar a segunda linha da identidade, vai multiplicar por menos 1 e vai somar na terceira coluna da identidade, certo? Nesse caso, o que está acontecendo? Como ele está pegando a terceira coluna, está multiplicando por menos 1 e está somando na segunda coluna, quando a gente pega essa matriz bem aqui e multiplica ela pela esquerda, a gente vai estar representando o quê? A gente vai estar representando tomar a gente vai estar representando tomar a segunda linha de A, multiplicar por menos 1 e somar na terceira linha de A. Então, veja só. Essa aqui é a segunda linha de A, a gente está multiplicando ela por menos 1 e a gente está somando ela na terceira linha de A, certo? Então, esse cara bem aqui, como ele está sendo multiplicado por menos 1, ele está sendo visto como menos 4, menos 5, menos 6, e ele está sendo somado em 7, 8, 9. Ou seja, você está ficando com a diferença 3, 3, 3, né? A diferença do 4 para o 7 é 3, do 5 para o 8 é 3, do 6 para o 9 é 3, certo? Então, aqui, você tem esse cara representando tomar a jésima coluna, tomar a terceira coluna e somar na segunda, para se obter essa coluna bem aqui. Mas aqui tem uma interpretação diferente, né? Porque aqui você meio que toma a segunda e soma na terceira. Então, aparentemente, a minha interpretação por linhas é mais legal. Aqui você está pegando a segunda linha, multiplicando por menos 1 e somando na terceira. Da mesma forma, aqui você está pegando a segunda linha de A, multiplicando por menos 1 e somando na terceira, para obter 333. Eu vou até querer o Sage agora para testar umas coisas. É assim, Luiz. Como é, cara? É assim, tá. Eu vou até querer o Sage agora para testar umas coisas, bicho. Vai receber Matrix. Tá. Vamos colocar aqui a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Inclusive, vocês podem ir baixando o Sage, que a gente vai utilizar na nossa parte de otimização. 7, 8, 0, 9. Beleza. A gente tem a nossa matriz A. E vamos pegar e construir essa G23 a menos 1. Menos 1. Como é que vai ser isso? A gente vai pegar uma... Eu vou chamar ela de G. G recebe inicialmente a identidade 3x3, né? G inicialmente é a identidade 3x3. Daí a gente vai pegar a segunda linha. Deixa eu ver se eu posso referenciar as linhas. Eu não sei se isso vai permitir que altere-se as linhas. G.7.
Tá. Aqui vai ser melhor. Set house, set column. Então a gente vai perguntar como é que esse método funciona. Set the entries of column call to the entries of V, a list of vector. Tá, beleza. Então a gente passa o índice da coluna e o vetor. Tudo bem. Então vai ser tranquilo aqui. Como é que a gente vai fazer? G.setColumn. A gente quer setar a segunda coluna para ser -1 vezes a terceira coluna. -1 vezes G.column. E eu estou vacilando, né? Porque eu quero alterar a segunda coluna, mas a indexação é de 0 a 2. Então é isso aí. E a terceira coluna é essa bem aqui. Será que é isso? Vamos ver como é que a nossa G ficou. Não. Nada a ver. Deixa eu voltar a G para ser a identidade. A G está sendo a identidade. Não, na verdade é uma soma, né? É G ponto column 1 mais esse cara. Pronto, agora a G está do jeito que a gente espera, que é aquele cara bem ali. Então, se eu pegar, vamos só lembrar quem são as nossas matrizes, né? A e G. Se eu pegar e fizer A vezes G, eu vou estar multiplicando ela pela direita, né? Vamos primeiro fazer a multiplicação que ele fez, que foi permutando, somando as linhas, né? Pegando um múltiplo da segunda linha e somando na terceira, certo? Pegando um múltiplo da segunda linha e somando na terceira. E agora, A vezes G. Isso aqui é o quê? Ele está pegando um múltiplo da terceira linha. Ele está pegando um múltiplo da... Nossa, ele está pegando um múltiplo da terceira coluna e somando na primeira. Tá, então realmente é melhor a gente entender isso dessa forma. Aqui ele... Beleza. Aqui ele pegou um múltiplo da terceira coluna e somou na segunda. Então, se ele multiplicar esse cara pela direita, como a gente fez bem aqui, né? Vamos só recapitular. Ó, aqui, não sei se dá para ver pela transparência do terminal. Deixa eu vir aqui. Aqui ele pegou a terceira coluna, multiplicou por -1 e somou na segunda. Então, isso aqui, né, está representando justamente isso. Ele pegou a terceira coluna, multiplicou por -1, ó, e somou na segunda. Aí 3 com -3 com 2 dá -1, -6 com 5 dá -1, -9 com 8 dá -1. Aí ele tem isso bem aqui, certo? Agora, engraçado que ele pegou... Essa matriz realmente representa isso. Ela pega a jésima coluna, multiplica pelo lambda e soma na iésima. Agora, quando você faz G vezes A, você troca a ordem em que esses caras são aplicados, né? Porque aqui, quem está recebendo essa soma não é a iésima linha. Quem está recebendo essa soma é a jésima linha. É bem interessante. Essa matriz ela tem uma interpretação quando você multiplica ela pela esquerda e ela tem uma interpretação quando você multiplica ela pela direita. Não muda o fato de que pela esquerda ela opera em linhas e que pela direita ela opera em colunas. Mas pela direita a origem e o destino são de uma forma e pela esquerda a origem e o destino são trocados. Tipo, pela direita
o J é a origem e o I é o destino, e pela esquerda, o I é a origem e J é o destino de receber a soma, né? Interessante. Então, faz sentido esse transposto. Agora eu entendi o sentido desse transposto aqui. Pois tá. Então, agora ele está até... ele mostrou aqui, né? Eu estou pegando a segunda linha, multiplicando por menos 1 e somando na terceira. Aí ele obtém isso aqui alterado. E agora eu estou fazendo o transposto. Como ele está fazendo o transposto, então ele está mudando a origem e o destino. Ou seja, agora o 2, ele deixa de ser a origem e passa a ser o destino. Ele passa a receber a soma, né? E o 3 passa a ser a origem, passa a ser a linha que vai ser multiplicada e somada. Então agora ele está pegando a terceira linha, multiplicando por menos 1 e está somando na segunda linha. Aí ele vai ficar com 4 menos 7 é menos 3, 5 menos 8 é menos 3, e 6 com menos 9 também é menos 3. Peculiar essa matriz. Ela muda um pouco a interpretação, né? Tudo bem, aqui você entende ela como, em termos de colunas na identidade, ela é obtida tomando uma coluna e somando um múltiplo dessa coluna em outra, e pela direita ela representa precisamente isso, pela esquerda ela representa uma operação em linhas, mas ela troca os papéis das colunas, né? Quer dizer, ela troca os papéis das linhas. Ou seja, esse 2, 3 bem aqui, quando você multiplica quando você multiplica esse cara pela direita, o 3 é tomado um múltiplo de 3 e somado na coluna 2, mas quando você multiplica ali pela esquerda, é tomado um múltiplo da linha 2 e somado na linha 3. Bem peculiar. Tá bom. E agora a gente tem um lema. Deixa eu fechar o Sage aqui. Agora a gente tem um lema. O lema que ele vai mostrar para a gente é o seguinte: a gente vai tomar matrizes de permutação P e J, né, que representa trocar as colunas I e J de lugar, M e lambda, que consiste em multiplicar a iésima coluna por lambda. E claro, esse lambda ele vai ser um elemento invertível do anel comutativo com unidade. G e J, lambda, que consiste em tomar a jésima coluna, multiplicar por lambda e somar na iésima coluna, definidos em 5.1, 5.2 e 5.3, que foram essas definições que a gente viu anteriormente, né? Essas três definições que a gente viu anteriormente, da 5.1 até a 5.3, respectivamente, a gente vai argumentar que esses caras são invertíveis e têm as seguintes inversas. Ou seja, as matrizes elementares que a gente viu até agora, e talvez sejam apenas essas matrizes elementares, todas elas são invertíveis, com as seguintes inversas. A inversa de você tomar a jésima, a inversa de você tomar a jésima coluna e trocar ela de lugar com a iésima coluna, isso pode ser invertido quando você faz o transposto desse cara, né? Ou seja, quando você considera P e J transposto, só que P e J transposto é ela mesma. Por quê? Porque quando você considera permutar a iésima coluna com a jésima coluna, e bem aqui você considera permutar a jésima coluna com a iésima coluna, porque você está transpondo, na verdade, você está simplesmente dizendo a mesma coisa, só que de outra forma, né? Se eu estou trocando as colunas I e J de lugar, e se eu estou trocando as colunas J e I de lugar, eu estou falando exatamente a mesma coisa, só que de forma diferente, certo? Então, essa transposta aqui, ela não faz diferença para essa PJ. Ou, de outra forma, essa matriz de permutação simples, ela é simétrica, beleza? Então, você tem
essa primeira propriedade, né, que a inversa de uma matriz de permutação é ela mesma. Ou seja, se você permuta uma matriz de permutação utilizando ela mesma, você obtém a identidade, certo? Aqui a gente vai ter uma propriedade que é mais fácil, mais tranquila de ver, né? Se eu pego essa matriz bem aqui, ela representa o quê? Ela representa multiplicar a iésima coluna por lambda. Como é que eu desfaço isso? Eu desfaço isso multiplicando a iésima coluna pela inversa de lambda. Então, a inversa da matriz que representa a multiplicação da iésima coluna por lambda, ela pode ser desfeita, né? Essa operação ela pode ser desfeita se eu multiplico a iésima coluna da matriz por lambda a menos 1, pela inversa de lambda, beleza? Eu acho que essa daqui é bem tranquila de a gente perceber que é verdade. Essa daqui talvez não seja tanto, mas eu acho que até que vai. E por fim, essa daqui. Essa matriz bem aqui, ela representa tomar um múltiplo da coluna J multiplicado por lambda e somar na iésima coluna. E como é que você desfaz isso? Como é que você desfaz somar a coluna I um múltiplo da coluna J vezes lambda? Como é que você faz isso? Você faz isso justamente invertendo o sinal do multiplicador, né? Ou seja, para você desfazer a soma na iésima coluna de um múltiplo vezes lambda da Jésima, você vai agora somar a iésima coluna um múltiplo da Jésima, só que vezes menos lambda. Assim você cancela as somas que você tem feito, né? Então, na verdade, esse daqui é até bastante simples de ver. Talvez o mais nebuloso seja esse. Pois tá, então vamos dar uma olhada na demonstração agora. Ele vai de uma em uma, né? Ou seja, ele vai provar essa, depois essa, depois essa. E, na verdade, ele está dizendo que essa invertibilidade da PIJ sendo considerada como a transposta já foi mostrado no Teorema 4.16. Ou seja, ele está se valendo do fato de que isso aqui é um caso particular de matriz de permutação para evocar o Teorema 4.16. O que o Teorema 4.16 diz? Que se P é uma matriz de permutação, então a inversa de P é ela mesma, certo? É isso que o Teorema 4.16 fala para gente. Tudo bem. Então, quer dizer que, pelo Teorema 4.16, como essa é um caso particular de matriz de permutação, ela tem como inversa a transposta dela mesma. E, claro, a transposta de PJ ser ela mesma, a simetria de PJ, a gente pode verificar até pela definição, né? Deixa eu marcar aqui e vamos procurar a definição da PJ para a gente ver a simetria dela. Olha só. PJ. A gente só está trocando a Jésima com a iésima coluna de lugar, né? Ou seja, ela tirando a Jésima e a iésima coluna, a gente sabe que ela é toda simétrica, né? Então a gente tem que estar preocupado com a Jésima e a iésima coluna. Pois bem. Na verdade, a gente pode até... tá. Como é que faria para ver isso? Aqui seria um exemplo. Seria mais interessante ver uma representação disso em termos de índices, né? Como é que eu represento PJ? Tá. Eu acho que dá para a gente entender PJ se bem que... Não, deixa para lá esse buffer. Ó, dá para a gente entender... Dá para a gente entender essa PJ da seguinte forma. A gente vai representar esse cara em termos das
das coordenadas, das posições da matriz, né? Então, representando esse cara em termos das posições da matriz, a gente vai ter o seguinte, essa matriz P, nos seus índices I, J, nos seus índices K e L, ela na verdade, vamos começar com a diagonal principal, EKK é igual a 1, e isso vale para K diferente de I e K diferente de J, né? Isso vale para K diferente de I, K diferente de J. A gente tem também as propriedades de que P e J é igual a 1, certo? A gente também tem a propriedade de que P, JI é igual a 1. A gente tem as propriedades também de que P e I é igual a 0. Também a propriedade de que PJJ é igual a 0. E agora que vem a última propriedade, né, que é PKL é igual a 0, desde que o K seja diferente de I e o L seja diferente de J. Será que está certo? EKL é igual a 0 se o K é diferente de I e o L é diferente de J. Bom, aqui a gente tem a diagonal dela representada, com exceção das posições II e JJ. Aí I e JJ são 0, IJ e JI é igual a 0, é igual a 1, IJ e JI é igual a 1. É mais fácil dizer de alguma forma que as demais posições são 0. Isso não diz que as demais posições são 0. Porque quando eu tenho K diferente de I e L diferente de J, eu posso estar me referindo justamente a esse cara bem aqui. E isso é confuso, porque o K é diferente de I e o L é diferente de J. É mais fácil representar isso textualmente. Para as demais posições. Tá. Então, como é que a gente pode enxergar a simetria disso, né? Se eu tomar a transposta desse cara, essas posições elas não vão mudar de lugar, beleza? Se eu tomo a transposta desse cara, essas posições não mudam de valor, fica tudo certo. Se eu tomo a transposta da P, a P transposto IJ vai ser igual a PJI. Aí você nota que isso aqui também não afeta nada. PII e PJJ são iguais a 0 e, como estão na diagonal, isso não interfere muito na definição de simetria, né? Agora, na transposta, a gente vai ter que P transposto de LK é que tem que ser igual a 0. Como P transposto, como PKL já é igual a 0, então, na transposta, a gente vai ter que o P transposto LK vai ser igual ao PKL, beleza? Eu acho que isso aqui é o bastante para a gente ver que a simetria se mantém. Deixa eu voltar aqui para o teorema, quer dizer, para o lema. Bom, beleza. Então a gente vê, né, que a simetria desse cara, esse cara, ele é simétrico e
a gente viu que a inversa dele é a transposta dele, e isso veio do Teorema 4.16, que lida com as inversas de matrizes de permutação em geral. Essa matriz P e J ela representa a permutação de duas colunas, e uma matriz de permutação em geral representa a permutação de diversas colunas, certo? Então, o item 1 do lema a gente viu, a gente vai ver agora o item 2 do lema. Veja só, por isso que a gente estava tomando o lambda como sendo invertível. A gente estava tomando o lambda como sendo invertível em R, só lembrando, né, o nosso R ele é um anel comutativo com unidade. Ou seja, na nossa multiplicação a gente tem elemento neutro, mas não necessariamente todo elemento de R é invertível. Se assim o fosse, a gente teria um corpo, né? Pois bem, então a gente toma um elemento lambda de R invertível, certo? Então, como lambda menos 1, como a inversa de lambda existe, essa matriz bem aqui, ela está bem definida. Então, agora é bastante simples da gente ver o seguinte, ó. Essa matriz bem aqui, ela é obtida da identidade multiplicando essa matriz bem aqui, ela é obtida da identidade multiplicando a iésima coluna da identidade por lambda, certo? Mas veja só, como você obtém essa matriz dessa forma, multiplicando a iésima coluna da identidade por lambda, em particular, você poderia imaginar que esse cara ele foi obtido da identidade multiplicando a iésima linha da identidade por lambda também, já que você só afeta a diagonal com essa multiplicação, certo? Como multiplicar a iésima coluna ou a iésima linha da identidade por lambda só afeta o elemento da diagonal, você pode interpretar esse cara dessas duas formas, beleza? Então, o que é que você tem? Se você interpreta esse cara como sendo obtido da identidade multiplicando a iésima linha dele por lambda, a iésima linha da identidade por lambda, esse cara ele está fazendo justamente o contrário. Ele está multiplicando a iésima, olha só, ele está pela esquerda, né? Ele está pela esquerda na multiplicação com esse cara. Então, esse cara bem aqui, ele afeta as linhas desse cara. Então, esse cara bem aqui, ele está multiplicando a iésima linha desse cara pela inversa de lambda. Ou seja, se a iésima linha desse cara era a iésima linha da identidade multiplicada por lambda, agora a iésima linha desse cara é a iésima linha da identidade multiplicada por lambda sobre lambda, ou seja, multiplicada por 1. Ou seja, é simplesmente a iésima linha da identidade. Como as demais não são afetadas, você obtém a identidade. Da mesma forma, agora sim, se você considera esse cara como sendo obtido, se você interpreta esse cara como sendo obtido a partir da identidade, multiplicando a iésima coluna da identidade por lambda, esse cara bem aqui, ele está operando nas colunas desse cara. Então, esse cara bem aqui, ele está multiplicando a iésima coluna desse cara por lambda a menos 1, pela inversa de lambda. Então, a iésima coluna desse cara é obtida a partir da iésima coluna da identidade, multiplicado por lambda sobre lambda. Ou seja, a iésima coluna desse cara é simplesmente uma coluna da identidade multiplicada por 1, que é basicamente a coluna da identidade, né? A iésima coluna da identidade. Como as demais não são afetadas, a gente novamente tem apenas a identidade. Beleza? Então a gente viu, né, que multiplicar esse cara pela esquerda ou pela direita resulta na identidade e, portanto, esse cara bem aqui, ele é a inversa desse cara. Agora a gente vai para a terceira, né? Na terceira, a gente vai ver o seguinte. Esse cara representa somar um múltiplo da coluna J vezes lambda na coluna I. Então, quem seria a inversa desse cara? Seria multiplicar um múltiplo da coluna J por menos lambda e somar na linha I.
Pois bem, primeira coisa que a gente vai notar, né, é que a gente tem o seguinte, ó, I, com I diferente de J, o produto interno do EJ pelo EI vai ser igual a zero. Por quê? Porque esses caras bem aqui, fazendo o produto interno deles, não existem duas componentes não nulas se encontrando, né? A iésima componente desse cara é não nula, a jésima componente desse cara é não nula, e elas são diferentes. Como elas não se encontram, né? Esse produto interno, ele é igual a zero. Beleza? Então, veja só. Como a gente sabe isso, né? A gente sabe o seguinte também, ó. Essa matriz EIJ ao quadrado é a matriz canônica. Essa daqui é a matriz canônica com posições. Essa daqui, não, sem o expoente, tá? Essa matriz EIJ sem o expoente, ela é a matriz canônica com a posição JI igual a 1 e as demais igual a 0. Ela também poderia ser representada dessa forma bem aqui, ó. Ela, né? Isso aqui é a definição dela, vezes ela, certo? Ela ao quadrado seria ela, né? O produto externo do EI pelo EJ, vezes o produto externo do EI pelo EJ. E isso seria igual a zero. Por quê? Baseado nisso? Baseado nisso, né? Que o produto interno do EJ pelo EI é igual a zero, a gente deveria concluir que isso aqui é igual a zero. Deve ter algum arranjo com associatividade para chegar a essa conclusão. Como é que isso seria feito por associatividade para chegar nessa conclusão? Eu não estou enxergando a propriedade que ele está puxando para concluir isso. Olha, aqui no meio, né? Aqui no meio, a gente tem justamente o EJ transposto vezes o EI transposto. Eu acho que é justamente isso. Ó. Se você não enxergar essa multiplicação dessa forma, mas enxergar essa multiplicação como sendo primeiro esses dois caras, aí depois esse cara vezes esse resultado, e depois esse cara vezes esse resultado bem aqui, você vai obter que é zero. Ó, se você considera primeiro esses dois caras, você vai obter um escalar zero, beleza? Aqui você obteve um escalar zero, certo? Esse produto aqui que eu estou destacando, né, desconsiderando os parênteses, eu estou reassociando a ordem desses produtos. Esse produto bem aqui, ele resulta num escalar zero. Então, o que acontece? Eu pego esse vetor bem aqui e multiplico por um escalar zero. Quando eu pego esse vetor bem aqui e multiplico por um escalar zero, eu obtenho que tudo isso aqui é um vetor com o mesmo tamanho do EI, só que com todos os elementos iguais a zero. Como esse vetor EI, ele pode ser multiplicado pelo vetor EJ transposto, né, nesse produto externo. Então, um vetor do mesmo tamanho do EI, só que com todos os elementos igual a zero, também pode ser multiplicado nesse produto externo pelo EJ transposto. Então, aqui a gente tem um vetor do mesmo tamanho do EI, só que com todos os elementos nulos, fazendo um produto externo com EJ. Mas, olha, se um dos elementos do produto externo é um vetor totalmente nulo, então isso aqui é uma matriz N por N totalmente nula, certo? Esse zero bem aqui, ele é uma matriz N por N totalmente nula. Ou seja, se a gente pega duas matrizes canônicas, se a gente pega duas matrizes
ou desculpa, na verdade, se a gente pega uma matriz canônica, onde a sua posição não nula está fora da diagonal principal, elevar essa matriz ao quadrado, a gente obtém uma matriz nula, certo? Como é que isso vai ajudar a gente? Isso vai ajudar a gente da seguinte forma. Vamos voltar para a definição desse, deixa eu marcar aqui no PDF, e vamos voltar para a definição da GJ, só para a gente dar uma olhada aqui. Olha só. Como é que a gente está representando a GJ, né? A gente está representando a GJ dessa forma, ou seja, tomando a jésima coluna da identidade, multiplicando por lambda e somando na iésima, a gente tem basicamente isso. A gente pega uma matriz canônica, em que a jésima linha e a ésima coluna tem um elemento igual a 1, a gente multiplica esse elemento igual a 1 por lambda e soma na identidade. Ou seja, a gente está representando o único elemento não nulo da jésima coluna, sendo multiplicado por lambda e sendo somado numa iésima linha totalmente nula, certo? Como essa numa iésima coluna totalmente nula. Como essa iésima coluna agora já não é totalmente nula, porque ela tem o elemento da posição J igual a lambda, quando a gente soma isso na identidade, a gente está obtendo justamente isso aqui. Deixa eu representar isso de uma forma que dê para entender, né? Olha só. Essa EJI, ela é representada dessa forma. A nossa EJI, ela seria algo como... Tá. EJI sendo, digamos... 2, 3. Como seria essa representação? Tá, acho que não vai ser uma boa ideia tentar fazer isso manualmente. Como é que eu posso indicar isso? Porque eu acho que a minha explicação ficou confuso bastante. Certo. Eu tenho a jésima coluna, multiplico por lambda e somo na iésima. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma matriz que seria totalmente nula, a não ser pela posição JI, que é igual a 1, e nesse caso ela está sendo multiplicada por lambda. Então, essa matriz bem aqui ela é totalmente nula, a não ser pela posição JI, que é igual a lambda. Como eu estou pegando a jésima coluna da identidade e estou multiplicando por lambda, então, nessa jésima coluna, a posição J é igual a lambda, e eu estou somando na coluna I. Ou seja, na coluna I, na posição J, também vai ser igual a lambda. Então, isso aqui representa essa soma, né? Só que desconsiderando a iésima linha da... Não, isso não está ajudando, não. Como é que eu vou representar isso? Acho que é mais fácil eu chamar o Sage e fazer isso devagarzinho do que escrever. Pode matar isso aqui. Sai. Mais fácil chamar o Sage para fazer isso. Olha só, a gente vai começar então com uma matriz totalmente nula. 3 por 3. Vou representar em 3 por 3, tá? O que eu quero indicar com essa... claro.
preciso de um colchete abrindo aqui e um colchete fechando bem aqui. Então vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. Então isso aqui é uma matriz totalmente nula. Eu vou tentar representar a matriz como se eu estivesse pegando a terceira coluna e somando um múltiplo dela na segunda, tá? Então, essa matriz EJI, ela seria igual a N ponto... Eu estou pegando a terceira linha, quer dizer, a terceira coluna, e somando na segunda, que dá igual a 1. Então, a minha matriz canônica, ela seria isso aqui. Eu estou pegando a terceira coluna e estou somando na segunda, né? Só que sem multiplicar por lambda, certo? Agora, quando eu multiplico por lambda, digamos que meu lambda é 3. Então, eu tenho 2, 1, 7, 3. Aí eu tenho esse cara bem aqui. Certo? Agora, veja só. Esse cara, mais uma identidade, né? Ou seja, matrix.identity 3 mais esse cara, ele vai representar justamente a gente tomar a terceira coluna da identidade, multiplicar ela por 3 e somar na segunda, certo? Então, eu acho que é tranquilo a gente entender esse cara dessa forma, beleza? Agora vamos voltar lá para o teorema, para o lema, para a gente ver. Veja só, se a gente está entendendo aquele cara dessa forma, a gente tem duas matrizes nesse formato. Certo? A gente tem duas matrizes nesse formato, que por definição, e eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né? Se bem que eu acho que a minha explicação foi atrapalhar, mas vamos ver aqui. A gente tem essa matriz aqui, onde eu estou pegando a jésima coluna, multiplicando por lambda e somando na iésima, representada dessa forma. E essa matriz bem aqui, onde eu tomo a jésima coluna, multiplico por menos lambda e somo na iésima, representada também dessa forma, né? Olha, observando que a diferença daqui para cá é só o multiplicador, né? É só o lambda que a gente troca por menos lambda. O que a gente vai ter? A gente tem esse produto de matrizes, né? A gente vai distribuir esse produto. Ó. Pera, ele não está distribuindo, não. Ele está fazendo outra coisa aqui. O que diabos esse cara está fazendo? Bom, isso aqui ele repetiu. Essa parte aqui ele repetiu bem aqui. Essa outra parte... Ah, cara. Não, beleza. Ele realmente tá... Tá, beleza. Eu tô vacilando aqui. Ele tá distribuindo sim, ó. Porque ele tá pegando primeiro isso aqui e representando isso multiplicado pela identidade, né? Então, a identidade vezes a identidade dá esse cara bem aqui. Aí, esse cara vezes a identidade dá esse cara bem aqui. Aí, agora ele vai distribuir esse cara bem aqui, ó. A identidade vezes esse cara dá ele mesmo. E agora ele vai estar distribuindo esse cara vezes esse cara, né?
Aí aqui ele tem lambda vezes menos lambda. Aí ele tem menos lambda ao quadrado. E aí também ele está multiplicando as matrizes, né? Então ele tem EJI multiplicado por EJI, que dá EJI ao quadrado. Então o que ele tem com isso? Ele tem o seguinte, ó. Ele tem a identidade, né? Aí esses dois caras aqui, eles se anulam, né? Esses dois caras se anulam, eles viram uma matriz nula. E esse último cara, a gente observou aqui no começo que esse tipo de matriz é uma matriz nula. Então, isso aqui também é uma matriz nula. Ou seja, a gente tem a identidade somada a uma matriz nula, somada a outra matriz nula. Então, a gente tem a identidade mais zero, a gente tem a própria identidade. Beleza? Deu um pequeno pulo aí. Ah, peraí. Então vamos... Teve um pulo pro Ayrton. Então... Não, na verdade, não, eu entendi. Eu digo que o livro ele deu um pulo, aí ficou mais difícil de compreender. Ah, sim. Sim, com certeza. Eu também fiquei um pouco perdido, se você notou. Mas no fim das contas, era só ter prestado um pouco de atenção. Eu tava confiante que a leitura ia ser fluida e não foi. O que aconteceu daqui para cá, né? O que aconteceu daqui para cá foi esse cara. Ele foi multiplicado primeiro por isso. Aí a gente obteve isso. Esse cara, ele foi multiplicado depois por isso. E aí a gente obteve isso bem aqui. A sacada depois foi ele perceber que isso aqui é uma matriz nula. E como ele já havia provado que isso aqui era uma matriz nula, então isso aqui é uma matriz nula, né? Perceber que tudo isso aqui também é uma matriz nula. Então a gente tem a identidade, mais zero, que é a própria identidade, certo? Aí ele não vai fazer a operação inversa, né? Tipo, ele mostrou que esse cara, sendo multiplicado pela matriz que representa multiplicar a coluna J por menos lambda e somar na coluna I, dá a identidade, né? Ele não vai fazer o oposto, pegar esse cara bem aqui e multiplicar pela esquerda, mas ele diz que segue por analogia, beleza? E realmente, eu acho que só vai mudar as posições desses caras, mas a distributiva vai dar a mesma. A distributiva é a mesma. Só muda um pouco a forma de escrever. Ou seja, a gente vai obter novamente a identidade, né? Ou seja, no fim das contas, ele conclui, né, que a matriz que representa pegar a jésima coluna, multiplicar por lambda e somar na coluna I, ela tem como inversa a matriz que representa pegar a coluna J, multiplicar por menos lambda e somar na coluna I. Aí ele diz que a outra parte segue analogamente, né? E isso conclui a demonstração do lema 5.1. Ou seja, agora a gente tem 3 tipos de matrizes elementares, né? A gente tem matrizes elementares para representar permutações de colunas, matrizes elementares para representar multiplicação de colunas por um certo escalar, e matrizes elementares para representar a soma de uma coluna a um múltiplo de outra, né? Trocar uma coluna por ela mesma somada a um múltiplo de outra. Essas 3 matrizes elementares, agora a gente já viu que elas são invertíveis. Permutação de colunas pode ser desfeita utilizando ela mesma. Multiplicação de coluna por escalar pode ser desfeita com uma multiplicação de coluna pelo inverso do escalar. E a soma a uma coluna de um múltiplo de outra pode ser desfeita somando o inverso, quer dizer, inverso não, somando o oposto do múltiplo da outra, certo? Então a gente tem essas 3 matrizes elementares, né? Essas 3 matrizes elementares, a gente sabe que as 3 são inversas e a gente conhece
a inversa dessas 3 matrizes elementares. Com essa historinha de matriz elementar, a gente vai ser capaz de descrever a eliminação gaussiana. Essas matrizes, elas representam as operações necessárias sobre as linhas de uma matriz para deixar ela na forma que a eliminação de Gauss espera, né? Ou seja, essas matrizes multiplicadas pela esquerda, elas vão representar algebricamente o procedimento de eliminação gaussiana, e na próxima aula a gente vai ver isso junto com essa forma de Echelon, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui o Sage. Na aula de hoje foi isso, beleza? E na próxima aula, quinta-feira, a gente vem com a nossa aula de cálculo. Só lembrando, né, que já é dia 14, certo? A gente tinha colocado aquela entrega das 4 implementações, né? 2 métodos de zero de função e 2 quadraturas, e 2 métodos de integração numérica para dia 21. A gente já está em dia 14 e só 10 estudantes fizeram aceitaram o convite lá do GitHub Classroom, né? Já tem uma galera que está trabalhando, assim. Eu já estou respondendo alguns commits, né? Então lembre-se, pessoal, falta só uma semana para o prazo de entrega daquele trabalho, beleza? Daqui a 7 dias é o deadline para a primeira entrega, né? Para o tópico 0, tá bom? Então, era esse aviso que eu tinha como final. Eu deixo aberto aí se vocês têm algum comentário a fazer, dúvida, qualquer coisa assim. Sobre os comentários que você faz, avaliando a correção, ou melhor, corrigindo, já corrigindo? Então, eu estava até falando isso na aula anterior, eu estou abordando esse workflow mais dinâmico, né, de corrigir antes do prazo, porque eu não quero ter, nesse semestre excepcional, essa carga de ficar corrigindo coisas e tal. Então, assim, e nem para vocês eu acho que é justo eu receber as coisas numa certa data e dar uma nota final para aquilo. Então, esses comentários que eu vou fazendo, eles servem justamente para que vocês atualizem os pontos que eu vejo que precisa de melhoria nos commits seguintes, né? Daí a minha ideia é que todo mundo passe com 10. Tipo, se você entrega a primeira versão de algum código e eu digo que tem alguma coisa para corrigir, você corrige e é isso. O que vai estar valendo é o seu código final, né, no deadline. Tipo, depois do deadline eu desconsidero os commits, tá entendendo? Então eu vou considerar o repositório no último commit que você fez antes do deadline, né? Aí a nota vai ser ali. Mas como eu vou corrigindo os commits antes do deadline, você sempre tem a oportunidade de acertar as coisas, né? Daí, tipo, enquanto você tá lá resolvendo as coisas e aplicando as observações que eu faço, a tendência é que você tire 10, né? Certo, entendi. É mais colaborativo mesmo. É mais colaborativo mesmo. Eu acho que é um workflow justo. Assim, eu acho que é justo porque não é a mesma coisa. A gente tá dessa forma. Não é o mesmo tipo de interação. Eu acho que é o suficiente para passar de uma maneira mais técnica o conteúdo, mas não dá para fazer muito improviso, né? Sobre a aula, não dá para tentar puxar algum assunto que seja ortogonal, mas mais relevante para aquele momento. Então, como falta isso, eu acho que fica um pouco debilitado a questão do ensino. Tá aí para a avaliação não ser muito, tipo, aí beleza, eu percebo que tem essa questão mais debilitada na parte do ensino,
seria muito tenso se eu mantivesse o mesmo ritmo de avaliação, né? Entrega numa data, eu te dou uma nota e é isso. É meio foda. Aí eu tô adotando isso, essa correção mais dinâmica, que é justamente para ver se ajuda um pouco, né? Então, não. Aqueles comentários, eles são mais colaborativos do que corretivos, né? Você tem um comentário lá que eu faço, a observação, e você pode trabalhar em cima dela para evitar no deadline você ter um trabalho com uma coisa que eu percebi que merecia uma correção e que não foi corrigida. Ou seja, você tem acesso às correções antes do deadline. Então, eu acho que equilibra um pouco essa questão do ensino estar um pouco debilitado. Não compensa, não compensa, de forma alguma. Eu ainda preferia a forma tradicional, mas dos males o menor, né? Que ninguém seja prejudicado em termos de notas pelo fato da UFC estar voltando, a meu ver, numa forma que é indevida. Beleza? Bom, acho que isso explica um pouco do workflow, né, que eu adotei. Quer dizer, da motivação para eu ter adotado esse workflow. Hein, Luiz? Oi. Você tinha comentado, né, lá naquela pull request que eu fiz, que não chega mensagem para você, mensagem de notificação, não é? Não foi? Não, saca só. Se tu fizer um branch e fizer commit no branch, depois tu dá um pull request, né, foi o que tu fez, eu não recebo notificação. Tipo, Entendi. o ideal é que tu suba os commits no master. Se tu subir no master, eu recebo. Tipo, aí no teu caso, como tu fez o workflow que é o correto, né, para não mexer no master, tu fez um branch, aí resolveu a questão no branch, aí depois deu lá um pull request para eu dar o merge, é o correto isso é o correto. Mas assim, no workflow de desenvolvimento esse daí é o correto, né? Para você manter o merge, o master intacto. Mas assim, no Classroom eu só recebo notificação do master. Se tu fizer um branch para resolver uma questão, aí eu vou demorar para ver. Até porque tu pode. Não sei se vocês têm acesso à dashboard que eu tenho. Eu acho que não. Mas na dashboard que eu tenho, ele fica atualizando os repositórios de você, dizendo tem tantos commits, mas é sempre baseado no master, aquilo ali. Daí o ideal é que vocês façam os commits no master e a gente vai trabalhando no master. Beleza? Entendi. É que eu tinha feito outro, aí eu fiz também numa branch separado, mas eu dei um commit no master dizendo, com uma notazinha lá no readme, aí tem assim, solicito revisão, tá, para olhar o código. Show, mas eu vou dá fazer certo. agora no master também. Acho que fica Não, mais... mas dá certo assim também. Se você fizer um commit no master só para eu saber que tem um branch novo, já é bom para mim. O Pois que... pronto, pois tá assim. Beleza. Aí eu vou lá e vejo para dar o merge ou revisar alguma coisa. Mas funciona assim também. Funciona, Davi. Funciona, dá certo. O importante é ter alguma coisa no master para eu saber que tá andando. Aí vai dar certo. Tá bom. Beleza? eu também não sabia não dessa limitação. Aí quando eu fui ver o teu, eu vi um bocado de coisa. Eu sempre passo de repositório em repositório, né? Aí eu fui no teu e fiquei olhando, vale, não tem nada. Aí quando eu vi que tu tinha criado um repositório novo, ou um branch novo, aí eu fui corrigir o branch. Mas assim, se tu der pelo menos um toque no master, eu já recebo. Aí dá bom. Bem. Mais algum comentário, pessoal? Comenta tudo bem. Tranquilo, Ayrton. Eu não tenho mais aqueles convites para fazer, né? Das palestras adicionais, porque os meninos estão voltando para se preparar, assim, fazer os planos de reposição, né? Aí fica mais complicado organizar aqueles ciclos de palestras extra. Mas a gente teve umas palestras bem legais. Eu espero que tenha dado pelo menos para o gasto, né? Enquanto não tem as aulas, ter tido aquele ciclo de palestras. Se você perdeu alguma,
Tem 2 canais no YouTube, tem um que é administrado pelo Renan, e tem outro que é administrado pelo Alexandre, do Campus de Russas. Esses 2 canais têm um monte de dessas palestras que foram exibidas nesses ciclos de palestras. Aí vocês podem acessar por lá. Eu vou deixar os links dos canais no grupo, e também tem o canal do Vladimir Tavares, de Quixadá, que o cara faz um monte de aula sobre um monte de tópico. Não sei se vale muito a pena para vocês, porque são mais cadeiras do início do semestre, né? Do curso, FUP e tal. Mas, de toda forma, eu vou deixar o link que pode ser útil para revisar alguma coisa, né? Vai que tem alguma aula de matemática lá e tal. Beleza? Pois bem, pessoal, não havendo mais dúvidas, eu vou encerrando aqui, e eu lembro, né, que quinta-feira, às 3 da tarde, a gente vai ter a nossa revisão de cálculo, beleza? Então, até mais, galerinha. Boa tarde para vocês e cuidem-se. Fiquem bem. Valeu. Falou. Valeu.